Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar se a sua decisão em comprar um headphone ou um headset está entre o JBL Quantum 100 e o JBL Quantum 300. Dois headsets bem completos, mas que têm faixas de preços bem diferentes. Esse daqui, o Quantum 100, está por volta de R$140 e o Quantum 300 por volta de R$340. Então, nesse vídeo, eu vou tentar passar para você quais são as maiores diferenças, se vale a pena você pagar mais por ele e para quem que é cada tipo de fone. Então, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Vai ter link dos dois para você adquirir ele aqui embaixo e roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, vamos começar falando sobre o design. Olhando aqui de cima, vocês podem ver que o design é bem parecido, né? Olhando um para o outro aqui, eles são bem parecidos. O JBL Quantum 300 ele é um pouquinho maior, a gente percebe em relação à altura, então se você tiver uma cabeça mais grande, ele vai conseguir se adequar a quem tem uma cabeça grande, tá? Deixando os dois no tamanho máximo aqui para você dar uma olhada, ó. Esse é o tamanho máximo que os dois fones têm, tá? São bem próximos, a diferença é mínima. A diferença maior, olhando de momento, são as cores. O JBL Quantum 300 ele tem um preto mais absoluto, enquanto o JBL Quantum 100 ele tem um preto um pouco mais cinzento. Tanto as espumas, né? As espumas aqui e as espumas das earpads também, né? Elas são cinzas, enquanto no JBL Quantum 300 elas são pretas. Então nós temos essa diferença em design. Em relação ao microfone, o microfone do Quantum 100 ele é removível, destacável, né? Você pode retirar ele e utilizar sem, se você quiser. E o do JBL Quantum 300 ele não é destacável, mas ele pode ser guardado, né? Então você consegue colocar ele aqui em cima. E quando você sobe ele, ele tem um mute, ele faz um barulhinho de mutar. Então você não precisa apertar botão nenhum, é só subir ele, ó. Esse estalinho que ele dá quer dizer que ele está mutado. Nós temos um controle de volume aqui no Quantum 300, enquanto no Quantum 100 nós temos um de volume e um botãozinho para mutar o microfone, para você não ter que retirar o microfone ali. Então isso daqui é legal, né? Enquanto esse daqui você só sobe ele, aqui ele tem essa opção de você apertar o botãozinho para ele mutar. Em relação ao cabo, os dois contam com o mesmo cabo, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, deixa eu pegar os dois cabos aqui para você dar uma olhada. Nós temos exatamente os mesmos cabos, tá? Olha aí de cima para vocês verem, ó. Esse com a ponta laranja é o do Quantum 300 e esse com a ponta preta é do Quantum 100. É exatamente o mesmo cabo, os dois têm 1,20 m, tá? E 1,20 m, porque se você for utilizar ele em outros equipamentos, por exemplo, Nintendo Switch, PlayStation 4 e outros videogames, você não pode ter um cabo tão grande, senão vai ficar um monte de cabo solto aí em cima do seu corpo. Aí que vem a maior diferença entre os dois, na minha opinião. O Quantum 100 ele não vem nada, só vem o cabo, como está aqui. Já o Quantum 300 ele acompanha aqui um adaptador. Esse adaptador aqui, ó, deixa eu te mostrar, ele é um USB para um adaptador extensor do cabo, que aí ele vai te dar um cabo de 2,70 m. Então aí você vai ter um cabo bem maior se você prefere ter a usabilidade num computador. Então aí, para quem for comprar para computador, se não quiser gastar tanto quanto o Quantum 300 está custando, você pode comprar o Quantum 100 e comprar um adaptador de P3 para P3 para conectar no seu computador e ter um cabo maior. Não necessariamente você precisa comprar esse adaptador mais caro, tá? Ele é um adaptador que vai proporcionar ao Quantum 300 a tecnologia 7.1, que dá uma diferença legal na hora que você vai jogar jogos. Por exemplo, CSGO, jogos de FPS, vai ter uma diferença legal em relação a posicionamento de personagens, passos e tudo mais. Tanto que eu comentei no vídeo, eu fiz análise dos dois e eu falei exatamente o que eu percebi em cada um. E também eu comentei lá sobre o microfone, eu testei o microfone dos dois. Em relação ao microfone, não sei dizer exatamente, porque eu estou gravando no mesmo dia, os 3 vídeos tudo no mesmo dia, então ainda a gente não editou o vídeo, mas se você quiser conferir a qualidade de som dos microfones, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, dos dois fones, você pode ir lá, dar uma conferida. Se você estiver querendo comprar o JBL Quantum 100, vai lá dar uma conferida. E se você querer comprar o Quantum 300, vai lá dar uma conferida, se a sua dúvida for microfone. Em relação à qualidade de áudio, tá? O Quantum 300 ele tem um driver de 50 mm e o Quantum 100
tem um driver de 40 milímetros. Essa diferença ela não é absurda na hora de ouvir música, jogos e tudo mais. A única coisa que eu percebi é que em algumas situações o JBL Quantum 300 é levemente mais alto. Só que não é algo que assim, você fala, nossa, que diferença absurda. Só você tendo os dois juntos para você perceber essa diferença. A maior diferença para mim entre o JBL Quantum 300 e o 100 é o conforto e o adaptador 7.1. Se a gente der uma olhadinha no Quantum 300, nós temos uma espuma aqui na frente, ó, uma espuma bem macia e que tem um isolamento acústico e que vai te dar, digamos, um conforto maior por longas horas. Já o JBL Quantum 100, ele tem uma espuma confortável, tá? Essa espuma aqui ela é confortável, só que ela não tem o mesmo conforto da Quantum 300. Se eu colocar na cabeça esse daqui, ele tem um isolamento acústico muito bom, ele vai me dar um conforto muito bom, só que eu percebo que esse daqui, ele é mais aconchegante quando você põe na orelha para longas horas de utilização. Então, na minha opinião, se você não está querendo gastar tanto e não liga para usar no computador, o JBL Quantum 100 é uma ótima opção. Se você não estiver podendo gastar muito também, o JBL Quantum 100 também é uma ótima opção, porque ele é um dos melhores custo-benefícios hoje se você quer um headset de qualidade. A gente tinha aqui no canal como um dos melhores o H2 da Fortrek, que está por volta de 120. Mas o JBL com essa construção e tudo mais, custando R$140, é difícil a gente recomendar uma outra marca, porque a gente sabe que a JBL tem um som de qualidade, tem qualidade em construção e ela normalmente não traz porcaria para o mercado, né? Então a gente sabe que a qualidade da JBL em relação aos concorrentes, principalmente áudio, tende a ser melhor. Mas no mais, os fones são bem parecidos, tá? A diferença de tamanho, o 300 é levemente maior, mas também não é algo assim gigantesco. A gente pode ver aí, ó, ele é pouca coisa maior, ele é mais para quem tem, digamos, um uso mais severo no computador. Claro que aqui não está aberto, né, a haste do 100, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. A haste dos dois abertas na mesma altura, ó. Eles conseguem abranger o mesmo tamanho de cabeça, então você não vai ter dor de cabeça com isso em relação ao tamanho, tá? A única diferença para mim é o conforto e o adaptador 7.1 que a JBL inclui no Quantum 300, tá bom? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser conferir o comparativo completo dos dois, ó, vai ter link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.